Pronto, então já vimos os benefícios do leite materno para a criança, agora os benefícios do leite materno para a mãe, porque a mãe também tem benefícios quando ela amamenta, como, por exemplo, reduz o peso mais rapidamente após o parto. Quem já amamentou sabe, gente, dá uma fome, uma sede, que é uma coisa absurda. Então, você não comer muito, você vai perder peso. Outro grande benefício é fazer com que o útero ele volte ao tamanho dele. Por quê? Lembra que eu falei que o útero, ele, de uma mulher que não está grávida, ele é em torno de 7 centímetros, ele é pequeno. À medida que ela está grávida, que ela vai crescendo, esse útero vai aumentando em torno de 1 centímetro por semana, tá? Em torno de 4, 5 centímetros por mês. E no final da gestação ele está enorme, podendo chegar até 1 quilo o útero, o tamanho o peso do útero no final da gestação. Quando a mulher ganha neném, gente, esse útero ele não volta ao que ele era antes rapidamente, não. Ele continua grande, é por isso que fica um bolo, né? A gente sente até mexer, parece que tem outro menino dentro. O povo chama que é a alma do corpo, mas não é, gente, é o útero. Então, esse útero, ele vai se contraindo e ele vai diminuindo de tamanho. É em torno de 30 dias para esse útero voltar ao tamanho dele normal, tá? Se esse útero não se contrai para voltar ao tamanho normal, gente, é quando a mulher tem hemorragia puerperal, que a gente até viu que é uma complicação do puerpério. Então, tem que contrair. E o que é que faz contrair o útero? Lembra da época que eu falei de hormônios? Um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio produzido na hipófise, que fica na cabeça. Ele é produzido quando a mulher entra em trabalho de parto, por exemplo, porque é ele que faz contrair o útero durante o trabalho de parto. Só que durante a amamentação, lembram que eu disse, existem 2 hormônios responsáveis pela amamentação. A prolactina, que é o que faz produzir o leite, e a ocitocina, que faz com que o leite saia do peito. Então, na hora que a criança está amamando, a mãe está produzindo ocitocina. Então, essa ocitocina vem para a mama para fazer com que o leite saia, mas também está indo lá para o útero. Para quê? Para fazer com que o útero se contraia, e quanto mais ele contrair, melhor, porque ele vai voltar ao tamanho dele mais rápido. Isso até reduz, acho que não tem aqui, tem não, mas outro benefício eu não coloquei aqui, mas tem outro benefício que é diminuir o risco de anemia na mãe. As mulheres, quando ela ganha neném, ela tem que tomar pelo menos durante 3 meses o sulfato ferroso. Ainda ela toma durante a gestação e depois do parto ela tem que tomar por pelo menos 3 meses. Por quê, gente? Ela tem uma perda de sangue durante o parto, tanto o parto normal como cesáreo. Normalmente, no cesáreo, ela tem uma perca maior. A gente diz que, em média, no parto normal, ela perde meio litro e na cesariana até 1 litro. Mais do que isso, já seria hemorragia. E depois ela ainda fica com um sangramento, que é os lóquios. Ela ainda vai ter uma perda de nutrientes, de vitaminas, ela tem que se recuperar melhor, porque ela está amamentando. Então, e ainda perdendo sangue, né? Então, o risco que essa mulher tem de ter deficiência nutricional e anemia é muito grande durante o puerpério. Então, se esse útero se contrai rápido, o sangramento também diminui mais rapidamente. Então, de certa forma, está prevenindo a anemia. Então, quando a mãe amamenta, ela está diminuindo... eu tenho aqui, eu botei e agora que eu estou lendo. A amamentação ajuda o útero a recuperar o seu tamanho normal, porque a ocitocina faz ele contrair, diminuindo o risco de hemorragia, né? Porque o que é que causava hemorragia puerperal? É o útero não se contrair. Quando tem atonia uterina, que é a ausência de contração do útero,
ou se tem hipotonia uterina, hipodiminuição, né, das contrações do útero. E também previne contra a anemia pós-parto, justamente porque há uma diminuição na perda de sangue. Outro benefício, gente, é que mulheres que amamentam diminuem o risco de diabetes. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Mulheres que amamentam diminuem o risco de diabetes. Ui, espera bem. Só um minuto. Outro é quem amamenta. Lembra quando eu falei, acho que era de saúde pública, que eu dei aula de câncer de mama? Mulheres que amamentam diminuem o risco de câncer de mama. Por quê? O câncer, não só de mama, mas de ovário e de útero. Lembrando, não é o de colo de útero. O câncer de colo de útero está relacionado à infecção do HPV. Mas o câncer do útero, que não é no colo, é no útero, muitas vezes está relacionado à questão hormonal, tanto do útero, como do ovário, como de mama. Então, quando você amamenta, você diminui o risco de ter esses cânceres. Por quê? Enquanto você está amamentando, os seus níveis de estrogênio, que é o hormônio que muitas vezes está relacionado ao surgimento desses cânceres, a mulher não está produzindo. Enquanto ela amamentar, ela não produz estrogênio. Por isso que a amamentação, por isso que a gravidez protege contra esses cânceres, porque enquanto você estiver grávida, enquanto você estiver amamentando, você não está produzindo esses hormônios. Então, é uma forma de prevenção também. E também amamentar, ela pode ser um método natural para evitar gravidez. A gente até viu, foi assunto para nossa, acho que segunda prova, né? Só que só é considerado um método contraceptivo se essa mulher se encaixar em 3 requisitos. Quais são os requisitos? A criança, ela tem que ter até 6 meses, se ela tiver mais de 6 meses não funciona mais, tem que estar amamentando exclusivo e tem que ser sobre livre demanda. O que é livre demanda, gente? É amamentar a criança sempre quando ela quiser. Então, esse negócio de dizer que menina amamenta de 3 em 3 horas não existe. Vai ter crianças que se adaptam a esse horário, mas tem criança que toda hora que pega no peito, principalmente quando é pequenininha, menorzinha, que na hora que pega já dorme no mamo suficiente. Em 10 minutos acorda gritando com fome de novo. Então, amamentar exclusivo tem que ser feito sobre livre demanda. Significa dizer que amamentar sempre que a criança quiser, no horário dela. Então, esses são os requisitos. E outra, a mulher não pode ter menstruado. Então, esses são os requisitos para servir, mas lembrando, mesmo amamentando, a mãe ainda pode engravidar. Por isso que tem que utilizar outros métodos. Mas, de certa forma, pode ser considerado um método contraceptivo. Então, esses são os benefícios do aleitamento materno. E aqui, deixa eu tirar isso aqui para não poder enxergar. Aqui, gente, algumas orientações em relação ao aleitamento materno. Por que a gente não deve oferecer mamadeira, nem chupeta, nem chuca e nem utilizar protetor de mamilo? Inclusive, gente, a gente falou de rachaduras e fissuras. Muitos pediatras ou até ginecologistas recomendam a mãe comprar aqueles protetores de mamilo para não ferir. Faz piorar, e a criança também muitas vezes confunde o bico e para de querer a mama, tá? Então não é recomendado utilizar protetor de mamilo também. E por que não podemos dar mamadeira, nem chupeta, nem chuca? Inclusive, gente, existe um programa que é o Hospital Amigo da Criança. Eu não sei se o regional daqui ele já ganhou esse selo. É como se fosse um certificado, tá? O hospital que atendeu os 10 requisitos do Hospital Amigo da Criança, eles colocam 10 coisas que o hospital tem que fazer. O hospital que se encaixar naqueles 10 requisitos, ele é considerado o Hospital Amigo da Criança. E um dos requisitos é justamente proibir qualquer tipo
de bico artificial, mamadeira, chupeta, chuca, protetor do mamilo dentro do hospital, não poder ser usado, tá? Então, por que não pode, gente? Porque tem maior risco de contaminar o leite, provocar doenças. Então, como eu já disse, o leite materno, diretamente na mama, ele já vem pronto, ele já é limpinho, então não precisa nem ter nenhum tipo de cuidado. Já quando você utiliza mamadeira, chupeta, chuca, corre o risco de estar contaminado. Aí diz, mas isso é besteira, que às vezes o pipo cai no chão, né? A chupeta cai no chão, a gente só faz passar assim na roupa e enfia de novo na boca do menino. Mas esse menino já ganhou imunidade. A gente está falando de recém-nascido, de crianças menores de 6 meses, tá? Que ainda não tem nenhum tipo de proteção. Depois que eles criam proteção, gente, a gente não se preocupa mesmo, não. A chupeta é jogada no chão, é debaixo de cama, é da forma absurda. Mas não botam tudo vivo. Mas já criou a imunidade. Só que o recém-nascido não. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Atrapalha o aleitamento materno, causando confusão de bico. Esse é um dos grandes problemas quando você utiliza mamadeira e amamenta. Mas eu amamento, mas eu também dou leite de vez em quando na mamadeira. O que é que acontece, gente? A criança vai confundir os bicos. Primeiro, para ela mamar, por isso que um dos benefícios do aleitamento materno é o desenvolvimento da face da criança, é o desenvolvimento dos dentes, é o desenvolvimento da língua, da fala, melhora a respiração, porque quando ela está amamentando, ela está movimentando todos os músculos da face. Porque para ela amamentar, gente, ela suga para o leite vir. Quando você dá uma mamadeira para o menino, gente, o que é que acontece? Você compra a mamadeira ou chuca, entendeu? Já vem com um furo. Como a gente acha que o furo é pouco, a gente vai lá e aumenta o buraco, né? Quando você vai dar para esse menino, gente, ele mal abre a boca, o leite já sai todo, tá? Chega, ele se acaba, né? Então, ele não suga, ele não tem esforço nenhum para esse leite sair. Se você dá a mamadeira e depois quer dar o peito, ele não vai querer. Você acha que ele vai querer? Está achando que ele é besta? Que para o peito ele tem que sugar para poder sair. Na mamadeira não é só abrir a boca que já vem aquele absurdo. E aí tem muitas mães que dizem assim, esse leite meu é fraco, porque o menino mama, na mesma hora está morrendo de fome. Eu dou a mamadeira, ele dorme, chega, ressona. O que é que acontece, gente? No leite materno, ele tem que sugar. Então, ele não vai beber a mamadeira inteira, cheia. Até mesmo porque o estômago dele é pequeno, tá? E o leite é basicamente, a maioria é só água. Ele fez xixi, fez cocô, que faz toda hora. Ele já vai estar com fome novamente. Se você dá mamadeira, você vai dar uma quantidade bem maior. Aí, se vai caber, vai, porque o nosso estômago, gente, ele é formado de músculo e ele estica. É por isso que você encontra pessoas comendo horrores de absurdo, que diz como é que aguenta, e outras não aguentam comer nada. Por quê, gente? Porque o estômago, ele vai se adaptando à medida da quantidade de comida que você vai comendo, tá? O que é a cirurgia bariátrica? Que é a cirurgia para reduzir o estômago. Por que que emagrece, gente? Porque como eles cortam o estômago, gente, eles ficam com 10% do tamanho do estômago. Quase nada. Por mais que queira comer, não cabe dentro. E por que que tem gente que faz a cirurgia bariátrica depois engorda? Porque ficou lá o estômago bem pequenininho, mas aí foi comendo, aumentando a quantidade. E esse estômago foi crescendo de novo, esticando. É igual um balão. Então, no menino, se você der uma chuca inteira, não é que vai caber, vai esticar o estômago, o menino vai caber. Por que que ele dorme e acha bom? Porque você deu uma grande quantidade e aquela quantidade ali de leite
E ainda tem gente que dá chá, que ainda é outro absurdo, que depois eu vou falar mais na frente. O que é que acontece? Para ele, gente, é igual você ter comido uma feijoada, uma panelada o dia todo. Você, depois que você come uma comida pesada, né? Você só dá vontade de deitar para poder fazer digestão. Tu tá morta. O menino, ele dorme, ele fica calado de tão cheio que ele tá. Mas isso não é bom para ele. Porque normalmente quando ele acorda morrendo de gritar, de dor cólica. Porque o sistema digestivo dele, até 3 meses depois que ele nasce, é que ainda vai terminar a formação. Durante esses 3 meses, o estômago dele ainda está em formação. E aí você dá um leite que ele não consegue digerir, até esses que a gente compra, essas fórmulas, mesmo assim, eles ainda não são adequados. Então, por isso que a gente não pode dar. E aí, mas a professora me disse que a gente pode fazer a ordenha, que é tirar o leite, e depois dar de novo dar para a criança? Podemos, só que a gente não dá em mamadeira nem chuca. A gente dá na colher, tá certo? Ou no copinho. Porque desse jeito ele não vai confundir bicos, porque colher e copo não tem bico. Então ele vai só sorvar. Ele, na hora que ele for mamar, é outra coisa, não é um bico. Então ele não vai confundir, tá? Pode modificar a posição dos dentes, prejudicar a falha, a respiração, fazendo o bebê respirar pela boca, porque ele não vai ter... os músculos da face da criança não vão ser estimulados. É mais caro e sua preparação dá mais trabalho. Gente, não tem uma coisa pior do que você tá acabando de sono e cansada, ver menino pedindo comida, não. Ave Maria. A melhor coisa do mundo é você pegar, botar os peitos para fora e botar o menino para mamar, sem precisar nem levantar. Porque, gente, é horrível quando você tem que levantar para fazer comida para menino. E ainda, tem que esquenta coisa, esfria coisa, e ferve mamadeira, e é uma coisa, é horrível. Enquanto que o leite, né, tá ali, você só faz botar o leite para... O problema, gente, é porque a mãe tem que ficar dedicada a essa criança. Porque tem hora do nada, ela quer o leite. Outra coisa, isso vocês vão ver mais em pediatria. A gente também tem que saber fazer o desmame, a hora certa de tirar o peito. Porque muitas crianças, gente, depois de grandes, né, depois de 1 ano e tal, não é que quanto mais você amamentar, melhor. Mas só que a mãe tem que ter consciência que a amamentação é uma fonte de alimento, não é um consolo para a criança, tá? Porque o que é que acontece? Normalmente, quando o menino leva uma queda, que ele amamenta, o que é que a mãe faz? Pega o menino de imediato, coloca no peito. Então, aquilo condiciona a criança a associar a amamentação não como uma fonte de alimento, mas como uma fonte de consolo. Eles ficam também muito grudados à mãe. Então, toda hora que a mãe tá, ele tá querendo tirar a roupa da mãe para mamar. Isso quando eles já estão grandinhos. Essa parte você não vê mais em pediatria também, tá? Então, a mãe, ela tem que saber educar o filho dela para amamentar como fonte de alimento. Então, por exemplo, na hora que você... Menino que amamenta, tem muitas mães que reclamam. Ah, eu não vou amamentar meu menino porque o que eu amamentei depois não quis comer. Por quê, gente? Porque ele está adaptado à mama. Você vai oferecer outro alimento, ele chora, faz pirraça. Gente, criança não é boba. Vocês estão iludidos achando que menino não sabe das coisas. Ele sabe que é através do choro que ele consegue tudo. Se ele chorar uma vez e você ceder, ele vai chorar sempre. Então, na hora que você vai oferecer um alimento, ele não quer, fica puxando tua roupa para você dar de mamar, e você dá de mamar, ele não vai comer o alimento. Por quê? Porque ele já vai encher a barriga de leite. É muito comum você ver a mãe querendo dar comida mesmo de arroz, uma sopinha para a criança, e o menino mamando. Aí puxa o menino, bota a sopa. Ele não vai comer a sopa, ele vai querer o leite. Então tem que saber, né, tem que ter os horários certos para amamentar e os horários certos para você dar o alimento. Porque o aleitamento, a amamentação não é
uma forma de consolar a criança, é uma fonte de alimento da criança, tá? E sem contar, gente, que o artificial é caro. Gente do céu, imagina uma crise dessa, quem está precisando comprar essas fórmulas para dar ao menino. E não caia na besteira de comprar outro leite se não for essas fórmulas, porque o risco é muito maior, tá? Porque a criança não está preparada para digerir aquele leite. Oi, pode falar. A partir de que idade o desmame? Na verdade, o Ministério da Saúde ele recomenda que seja 6 meses exclusivo e que você amamente por pelo menos até os 2 anos. A questão do desmame, gente, vai depender de cada mãe. Mas a gente diz para amamentar a criança até pelo menos aos 2 anos. Mas o desmame, a orientação que a gente faz para o desmame, se ela quiser amamentar o filho dela até 5 anos, ela pode. Só que ela tem que ter consciência que essa amamentação é uma fonte de alimento, e não, entendeu? Porque senão a criança vai ter problemas em aceitar outros alimentos. E é o que a gente presencia. Vocês vão presenciar, vocês vão ver. Com certeza você já deve ter ouvido falar de muitas mães dizerem que os meninos que só amamentaram, quando foram para querer comida, não querem. Não quer de jeito nenhum. Porque tem esse problema, gente. Porque eles associam muito o peito como um consolo, como um contato com a mãe o tempo todo. Ele não vê ali só como um alimento. Quem tem que botar esses limites é a própria mãe. Não é fácil, gente. Gente, criar menino não é fácil. E eu lhe digo, essa fase é a melhor. Porque depois, como tá igual o meu aí, grande, é pior. Michele. Oi. Tu já ouviu falar em cárie de mama? Cárie? Cárie de mama. Não. O que é? Porque, assim, quando eu dava de mamar, a Anne, né, a primeira. Aí, assim, ela sempre mamou, ela nunca pegou nenhum bico, nem mamadeira, nem chupeta, nem nada. E, assim, ela mamava direto, principalmente de madrugada. Como ela dormia comigo, quando eu acordava, ela já estava no peito, eu nem via. Aí, tipo, ela começou, tipo, a estragar os dentes. Aí eu levei ela no dentista, e o dentista disse que era cáries de mama, porque como eu amamentava durante a madrugada e não fazia a higiene adequada, aí ela teve essa cárie de mama. Tá. Então, esse termo é a primeira vez que eu escutei. O que pode ocasionar isso aí é o mofo na boca do recém-nascido. Que a gente até vai falar sobre isso, né? Agora, depois de grandinho, criar cárie, eu nunca... Tem todo sentido, viu? Faz todo sentido, porque assim, fica sem higienizar. Foi a explicação que o dentista me deu. Ela não utilizou antibiótico, não, quando era pequena? Não utilizou. E, tipo assim, ela nunca teve outro bico além do peito. Era só o peito. Então, pode ser... É porque dentista é mais especialista nisso? Pode ser, né? Eu nunca tinha ouvido falar, não, tá? Mas tem todo sentido, porque como não tem como a gente fazer higiene direto da boca da criança e fica com restos de alimento, então tem todo sentido formar cárie por causa disso. O que, inclusive, tem aqui que a gente vai falar é que muitos recém-nascidos, no caso, como não fazem a higiene correta da boca, criam mofo, né? E antigamente até morria, porque o mofo é um fungo, e aí se cair na corrente sanguínea, tem até infecção generalizada por causa disso. Como eles não têm muitas defesas, isso pode ocasionar, né, uma infecção generalizada e levar até a morte, por causa do mofo na boca. E é ocasionado justamente por uma falta de limpeza, né? Mas depois de grandinha, né, que amamentando assim, tem todo sentido ser uma cárie ocasionada por isso. Mas eu nunca tinha ouvido falar, não. Mais uma informação para mim, eu não sabia. E também, quando você utiliza esses outros tipos de pico, você também diminui o contato entre a mãe e o filho. A questão da chupeta, gente,
também está relacionada à questão do desenvolvimento da face, dos músculos, né? E aí a chupeta, ele não querer, em vez dele estar chupando o peito, se alimentando, ele está com o bico da chupeta, né? E além de correr o risco dessa chupeta não estar higienizada corretamente e ter um risco de infecção. Quando é recém-nascido, gente, os cuidados têm que ser ainda mais redobrados, tá bom? Em relação a isso, porque ele não tem defesa suficiente. Existe leite fraco, gente? Isso não existe. Ó, não, o leite, como eu já disse e vou repetir 1000 vezes, o leite, ele é produzido pela estimulação. Não existe essa história de leite fraco, tá? Eu até estava lendo há um tempo que eu fui ver se, por exemplo, uma mãe que estava desnutrida, se tinha influência do leite, entendeu? Uma mãe desnutrida, né? Porque aí ela estando desnutrida, como é, né, que faz, né? Diz que só se ela estiver num estágio bem avançado é que ela não vai nem conseguir produzir o leite. Mas mesmo assim, se ela estiver só passando por um momento de desnutrição, alguma deficiência de nutrientes, isso não impede dela amamentar, tá? Então, se é gorda, se é magra, se tem peito grande, se tem peito pequeno, isso não influencia em questão de qualidade de leite, porque o leite, ele é rico em qualquer mulher e, por exemplo, tem mulheres que o leite é aquele grosso, né? E outras que é mais ralo. Isso também não quer dizer se é melhor ou pior, a gente vai ver os tipos de leite, eles são realmente diferentes. Então, não existe leite fraco. Se o bebê mamar uma mama até o final e só depois trocar de seio, sem limite de tempo e sempre que tiver vontade, irá ganhar peso e crescer saudável. Professora, mas o que é esse negócio de mamar até o fim? Vamos entender agora o que é esse negócio de mamar até o fim. Porque o leite, gente, não sei se está dando para vocês verem que é diferente as cores, né? Esse aqui é mais aguado, parece ser um leite mais ralo, e esse aqui um leite mais grosso, né? Mais concentrado. Esses dois leites, gente, é de uma mesma mulher. Poxa, gente, ela produz leite diferente, produz, gente. Então, é importante que a gente passe para as mães a forma correta de amamentar seus filhos. Porque, às vezes, você encontra, vê uma criança que está sendo amamentada exclusiva e ela não ganha peso, e ela é magrinha, e ela é fraquinha. Porque não está amamentando de forma correta. Mas ela só mama. Como é que ela não está amamentando de forma correta? Porque a criança, para ela estar amamentando de forma correta, ela tem que ingerir os dois tipos de leite. Toda mulher produz esses dois tipos de leite. Esse aqui mais aguado é chamado de leite anterior ou leite do início da mamada. Como o próprio nome já está dizendo, na hora que a criança começa a mamar, ela vai ingerir primeiro esse leite, que é o leite anterior ou do início da mamada, que é um leite rico em água, que é o que vai matar a sede da criança. Por isso que não precisa da água. Agora, se já está, isso que fique bem claro, a criança que se amamenta exclusiva até os 6 meses, não precisa tomar água. Agora, se já está introduzindo outro alimento, aí sim tem que dar água, viu? Mas se for só o leite materno, não precisa. Então, esse primeiro leite ele é rico em água e é o que vai hidratar a criança. E, normalmente, também os anticorpos, ele está nesse primeiro leite, nesse leite anterior, que é do início da mamada. À medida que a criança vai sugando aquela mama, esse leite, ele vai vir o segundo leite, que é o leite posterior ou do final da mamada. Esse aqui, que é mais grosso, ele é rico em gordura e é o que vai engordar a criança. Então, existe o leite anterior e o posterior. Esse anterior é rico em água e anticorpos e o posterior é rico em gordura, que é o que vai engordar a criança. Mas como é que uma criança amamentando não ganha peso? Sabe por quê, gente? O que é que acontece? Na hora de amamentar, a gente sabe, quem já amamentou já viveu isso muito. Você coloca a criança para mamar no peito, no outro fica vazando, parecendo um chafariz. Aí o que é que muitas mães fazem? Fica botando, né? Tá vazando, aí tira o menino do peito e bota no outro, porque o outro tá vazando. Aí o outro começa a vazar, ela fica trocando, entendeu?
não deixa esvaziar uma mama só para depois passar para outra. Quando faz isso, gente, fica alternando o tempo todo, a criança está ingerindo só o primeiro leite, só o leite anterior, que é rico em água, mas não tem gordura. E aí a criança não engorda. O correto é você botar a criança para mamar numa mama só, por exemplo, começa pela esquerda e deixa ela secar até a mama ficar bem molinha, que secou toda. Que aí ela ingeriu tanto o leite anterior como o posterior. E se o outro estiver derramando, então você tira o excesso, pode jogar fora, porque vai nascer mais. Se essa criança continuar amamentando, vai ter mais leite, não se preocupe, tá? E se ela não conseguir secar de uma vez só, pois da próxima vez que ela vier, bote na mesma mama até ela secar. E aí depois é que passa para outra, viu? Então, cada bebê tem seu ritmo para mamar e ingerir esses dois tipos de leite. Por isso, as mamadas não devem ter tempo estipulado, né? E aí, sempre ter esse cuidado de, primeiro, secar uma mama para depois passar para outra. Por quê? Porque ele tem que ingerir os dois leites, tá certo? E aqui também outra dica para quando você for tirar o menino da mama, que também é outra coisa, gente, quando eles dormem na mama, para você tirar, a vontade que a gente tem é deixar, porque quando a gente tira de qualquer jeito, que puxa, gente, é uma dor absurda. E quando a mama tá rachada, aí é que o negócio pega mesmo. Existe uma técnica que a gente faz, como tem aqui na imagem, que é você colocar o seu dedo mindinho, lembre-se, unhas de mãe tem que ser no tronco, cortada no tronco, para não machucar a criança. Então, você vai pegar a sua mão, que está limpa, né? Vai pegar o dedo mindinho, vai colocar na boca da criança. Quando ela pegar no seu dedo, ela solta a mama e aí não vai doer. Se você só puxar, gente... Ah, Maria, dor, eu até imaginei, porque faz tempo, né? Aí faz 13 anos, mas a dor a gente não esquece não, porque é horrível, viu? Então, você vai botar o dedo mindinho e aí, quando ele pegar no dedo mindinho, ele solta o peito e aí tira sem problema nenhum. Outra coisa que é muito importante é colocar a criança para arrotar, viu? Por quê? Principalmente, gente, o problema principal é porque a criança, quando ela nasce, ela não desenvolveu ainda completamente o sistema digestivo. Então, ela cria muitos gases, por isso que ela tem cólica, né? Como eu já disse, eu vou falar de cólica mais na frente. Então, quando a criança está mamando, né, que enche a barriga completamente, ela não arrota. É por isso que você, às vezes, bota o menino para arrotar e o menino não arrota de jeito nenhum. E aí tu passa a manhã toda com ele em pezinho e ele não arrota. É porque ele encheu a barriga completamente, ele não engoliu ar. Mas, mesmo assim, tem que botar ele para arrotar, viu? Porque se ficar gases, ele vai ter depois... cólicas, tá certo? Qual é a posição de arrotar, gente? Ele em pezinho, tá? Não precisa ser só assim nas costas, pode ser nessa posição, mas lembrando, gente, jamais ficar batendo nas costas do menino. Você imagina você de barriga cheia e uma pessoa sacudindo você e batendo em suas costas. É óbvio que você vai vomitar. É o que acontece muito, que a criança pega, esgolfa, joga o leite todo para fora de novo. Porque você fica balançando. Essa posição aqui você já vai imaginando, né? Balançando e batendo nas costas. Não é, gente. É parada e só segurando o menino. E ele arrota sozinho, tá bom?